Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jairo Matosinho, eu sou professor de Biologia e coordenador do LIB, Laboratório Integrado de Biologia, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer durante esse ano, tá bem? No curso de licenciatura em Química, nós temos uma disciplina chamada Biologia Aplicada ao Ensino de Ciências, e é essa que vocês vão ter esse ano. Quando vocês fazem a inscrição na secretaria, aparece lá BEC 3, né? Que é Biologia para o Ensino de Ciências, e vocês terão o semestre todo a disciplina. Então eu gostaria de hoje, nesse vídeo, apresentar para vocês um pouquinho das características da disciplina, coisa que nós poderíamos estar fazendo presencialmente, mas por determinação da direção, nós vamos iniciar as aulas daqui 2 semanas. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer essa parte, né, mesmo que seja à distância, porque nós ganhamos tempo depois e não perdemos essa aula, porque vocês vão perceber que a disciplina de Biologia é bastante apertada. Bom, a primeira questão que surge, né, normalmente por que eu vou estudar Biologia se eu estou num curso de licenciatura em Química? Uma pergunta pertinente, né? Eu vim fazer licenciatura em Química e vou ter aula de Biologia? Qual é o sentido nisso? Bom, então existem 2 explicações para isso. A primeira é que nós percebemos ao longo da implantação do curso que os nossos alunos iam para a escola e quando chegavam na escola, eventualmente pegavam aulas de ciências, embora sejam licenciados em Química, pegavam aulas de ciências. E dentro de ciências, a Biologia compõe a maior parte do conteúdo. Eu diria que 80% do conteúdo de ciências do ensino fundamental 2 é Biologia, né? A Química e a Física vão aparecer apenas pontualmente. E é o que nós percebíamos, que o aluno, evidentemente, tinha alguma dificuldade para ensinar Biologia só com o conteúdo que ele tinha lá do ensino médio, né? Que muitas vezes a gente sabe que tem alguma deficiência dependendo de como foi seu ensino médio. Tá bem? Um outro motivo é que existe hoje no ensino médio a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O que é isso, né? Hoje, as disciplinas vão perdendo força e vão ganhando força as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, Biologia, Química e Física entram numa área de conhecimento chamada Ciências da Natureza. E aí, cada vez mais, a gente espera um professor que tenha condições, embora sendo especialista de uma área, transitar nas outras áreas com alguma familiaridade. Porque a proposta da BNCC é trabalhar com projetos que envolvam as ciências da natureza como um todo. Então, dar um conhecimento de biologia básico, inicial, ainda que não seja o adequado para uma formação de um profissional da área de ciências biológicas, pode ser bastante interessante para a formação profissional de vocês. Daí, então, vocês têm BEC 3 e BEC 4. Então, vocês terão Biologia durante um ano, o 3º semestre e o 4º semestre do curso, tá bom? Agora, o que se estuda em Biologia dentro de um curso de licenciatura em Química voltada para o ensino de ciências, né? Nós procuramos dar uma noção geral da Biologia. Como eu disse, o tempo é muito curto, não dá para dar uma formação completa da Biologia, né? Mas a gente procura dar uma pincelada, uma visão geral de quais são os conteúdos que são trabalhados em Biologia e os principais aspectos que a gente precisa conhecer. Boa parte do conteúdo que é ensinado já foi visto, ou teoricamente já foi visto por vocês no ensino médio. Claro que cada um de vocês sabe como é que foi o ensino médio e tem consciência da própria formação, tá bem? A outra pergunta que pode surgir é como que a gente estuda a Biologia dentro de uma disciplina como essa, né? O que acontece? A Biologia é sempre muito vista como uma disciplina que tem muitos nomes, né? Que tem muita coisa para guardar, muita coisa para decorar. Não, na verdade o que nós queremos é que você passeie pela disciplina de modo a se familiarizar com alguns aspectos do conhecimento da Biologia, né? Não é possível a gente fazer um aprofundamento muito grande. Então o que acontece? Quase todo o conteúdo ele é dado de forma bastante superficial, eu preciso dizer isso, né? Não posso enganar. Então, ele é dado de uma forma superficial, mas é dado de uma forma que tenha um aspecto didático implantado em cada conteúdo dado. Então, o que significa isso? Quer dizer, quando eu vou ensinar a biologia,
eu procuro sempre dar algum exemplo de formas que você poderia ensinar aquele conteúdo de biologia para a criançada do ensino do Fundamental 2. Porque tu sabe que a linguagem para o Fundamental 2 é diferente, né? A forma como você tem que trazer as informações para a criança é diferente da forma como passa a informação para você. Então, eu tenho que passar a informação para você enquanto adulto, enquanto licenciado em formação, mas chamar a atenção para que aquilo existem possibilidades de se trabalhar de forma diferente para a criança, tá bem? Tá certo? Então, a metodologia que nós vamos utilizar é o que nós chamamos de metodologia de aula teórico-prática. Então, nós vamos ter sempre a teoria voltada àquele conteúdo. Então, se eu vou falar de um determinado assunto, né, eu vou trabalhar a teoria, em seguida eu trabalho a prática, né? E quais são os tópicos teóricos que nós vamos estudar? Nesse primeiro curso, né, esse primeiro semestre, vocês vão ter ecologia, um pouco de evolução, muito pouco, né, apenas os conceitos da evolução. Vão ter em seguida a sistemática de classificação, né, biológica, e depois zoologia e, por fim, botânica. Bom, então já dá para perceber que o conteúdo é bastante amplo para uma carga de 20 dias de aula, né? Temos que tirar as avaliações, então vai sobrar aí uns 16 dias, né? Então, é bastante corrido. Já adianto vocês que a gente terá, que nós teremos, né, uma quantidade muito grande de conteúdo para ser trabalhado, tá bem? E por fim, como vai ser a nossa avaliação, né? Isso é sempre uma grande preocupação de vocês, né? Nós teremos 3 provas durante o bimestre. Nós vamos chamar de prova 1, prova 2 e prova 3. Então eu procurei dividir os conteúdos dentro de três provas, para não acumular, né? Não ficar muita quantidade. Então a gente dá uma certa quantidade de conteúdo, ecologia, evolução, dá uma prova. Dá um pouquinho de zoologia, dá uma prova. Dá a zoologia botânica, dá outra prova. Bem? Então são 3 provas, P1, P2, P3. E o conjunto de produções que vocês terão, o que são essas produções? São os exercícios, são atividades de laboratório, enfim, tudo que vocês produzirem é computado como uma nota, né? Na verdade, é uma nota de participação. Então você foi, participou, trabalhou, então você garante essa nota, que pode ser 10, né? Se você participou de tudo, fez tudo, e para somar as outras 3 provas. E por fim, existe aquilo que nós chamamos de PCC, né? Esse PCC é um trabalho complementar de complementação de currículo, tá? É uma produção de complementação curricular. Esse trabalho eu vou deixar para explicar a vocês no momento oportuno, mas já adianto que o nosso objetivo é fazer um trabalho de educação socioambiental. E vocês tentarem ir ao meio, identificar um problema, descrever esse problema, estudar um pouco o porquê daquele problema e sugerir soluções. Tudo isso muito na teoria, né? Mas quando possível propor algumas ações práticas para aproveitar o pensar, né? O pensar dos projetos que a BNCC tanto tem incentivado. Ok? Então essa é a estrutura do curso, tá bom? De modo geral, quando o aluno se dedica a estudar e se ele faz as produções, enfim, faz o trabalho, ele não costuma ter dificuldades. Normalmente os alunos têm dificuldade na disciplina por deixar de fazer atividades. Não é tanto pela prova, né? Observe que a prova vale a metade da nota, né? São 3 pontos para a prova e são 3 pontos para trabalho. Então, você tira uma nota média aí na prova, você garante, né? Então, as pessoas não costumam ter dificuldades com a nota, mas com a falha nas produções. Não fazer o trabalho, não fazer as produções, e aí acaba tendo algum probleminha, tá bom? Tenho certeza que vocês não terão. A gente acredita muito nisso. Bom, eu queria, por fim, então, hoje, falar um pouquinho para vocês sobre o Moodle, né? Bom, o Moodle, você já conhece, evidentemente, vocês estão no 3º semestre, ele foi utilizado nas aulas à distância, né? Mas ele vai continuar funcionando para a gente como uma ferramenta. Eu considero uma ferramenta bastante interessante, né? Por quê?
O Moodle ficará aberto e vocês devem se inscrever no Moodle. Inclusive, eu vou disponibilizar o link desse vídeo para ser visto no YouTube e a coordenadora Débora vai passar para vocês, mas se vocês já entraram no Moodle, esse vídeo vai estar lá, certo? Então vocês devem se inscrever na disciplina BEC 3 desse semestre. Por quê? Porque eu vou deixar todas as aulas gravadas lá. Essas aulas têm várias serventias. A primeira delas é, se você quiser revisar uma aula teórica que foi dada em sala, você pode ir lá assistir o vídeo, fazer os exercícios, né? Caso aconteça, eventualmente, de você precisar se afastar por qualquer motivo, de saúde, enfim, qualquer motivo, aqueles trabalhos que a gente fica dando, ele perde sentido. A gente tem já um material feito que você pode acessar, pode fazer os exercícios, assistir a aula e compensar essa falta, desde que seja legal, evidentemente, né? Não posso ficar fazendo isso à revelia, né? Tem ainda a possibilidade, se você é bastante estudioso, de assistir a aula primeiro no Moodle e vir para a sala de aula. Poxa, a aula fica muito rica porque você vem com questionamentos que você não teria normalmente. Percebe? Então o Moodle ele vai ficar ali como uma ferramenta de complementação para aquilo que nós vamos fazer em sala de aula. Penso que pode ser uma ferramenta bastante interessante se nós soubermos utilizar. Tá bem? Bom, basicamente da disciplina é isso, né? E a gente vai se conhecer e vai se aprofundar nos trabalhos no dia a dia, né? Então esse primeiro momento, o meu objetivo era realmente somente esse, né? Apresentar para vocês a disciplina e propor que vocês se inscrevam no Moodle, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade, manda mensagem lá pela plataforma do Moodle. Quando eu puder eu respondo, mas daqui 2 semanas nós estaremos juntos, tá bem? Na semana que vem, eu pretendo, como ainda não tem aula, eu pretendo dar uma introdução à biologia, ainda online, para que vocês possam começar a pensar a disciplina que vai ser desenvolvida. E que a gente não se atrase, né? Que a gente não fique muito atrasado no desenvolvimento do conteúdo, tá bem? É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, bom retorno, né? Aproveitem as aulas, aproveitem o Instituto Federal, que vocês estão numa boa instituição, tá bom? Grande abraço a vocês.